Deus abençoe, gente. Escolhi ler hoje Mateus capítulo 8, tá? Eu quero falar muito da fé. Aí escolhi o centurião romano, né? É um homem que surpreendeu Jesus com a fé que ele tinha. Aí, antes disso, eu vou ler Jeremias, Jeremias 10. Deus até me deu essa passagem agora, tá? Não foi nada escolhido, não. Eu abri aqui, Deus me deu, eu falei, eu senti vontade de ler para vocês. Fala assim, ó. Entretanto, 10:10, tá? Entretanto, o Senhor é o Deus verdadeiro, Yahvé. É o Deus vivo, o Rei eterno. Aí fala aqui, olha só. Quando ele se ira, toda a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Aí agora o versículo 11, tá? Do Jeremias 10, ó. Assim lhes direis. Quer dizer, Deus, tá? Fala aqui, assim lhes direis. Os deuses que não fizeram o céu e a terra desaparecerão do mundo e de sobre os céus. Então, eu quero que vocês reflitam nesses dois versículos de Jeremias 10, né? Que é o 10:11. Deus está deixando bem claro que ele é o único Deus verdadeiro. Tanto que ele fala aqui que ele dirá que os deuses que não fizeram o céu e a terra vão desaparecer. Então, por quê? Eu não escolhi isso aqui, tá? Isso aqui foi surpresinha agora no princípio da leitura, porque eu estava orando aqui antes de iniciar a pregação e eu abri para Deus falar comigo e Deus veio falando isso aqui. Então, eu encaixei nessa leitura, nessa pregação, porque eu achei muito tremendo. Por eu não escolher, né? Por ser um presente de Deus isso aqui. Então, Deus está falando de pessoas que têm fé errada. Então, a fé tanto pode ser em Deus como não. Tudo é fé, mas o que vai prevalecer é a sua fé em Deus, né? No Deus verdadeiro, no Deus que fez o céu e a terra, tá? Esses outros deuses vão desaparecer. Então, essa situação do centurião aqui, ele é um homem de fé. Porque esse homem era um homem religioso, era um militar renomado, né, respeitado. Ele comandava uma centúria de 100 soldados do Império Romano. Não era qualquer um, não. Aí a gente vai entender, poxa, ele não era qualquer pessoa, tá? Aí vamos lá, eu vou ler, porque você vê que eu ainda não dei início à leitura, a gente vai falando aqui em cima da leitura. Vamos lá, do capítulo, né? Aí fala aqui, peraí, que eu até saí da página aqui, peraí. Fala assim, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele o centurião, suplicando, né? Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus disse, eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião, Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Então vamos refletir nesse versículo 8 aqui, né? Mateus 8:8. Olha que interessante, eu acabei de falar que ele não era qualquer pessoa, né? Ele era um militar renomado. E olha que interessante, esse homem chega para Jesus e fala que ele não é digno de receber Jesus debaixo do teto dele. E outra situação que é surpreendente, que eu tenho certeza que Jesus se surpreende, quando ele diz, né? Ele fala aqui, ó, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Gente, isso é uma fé tremenda. Qualquer homem e mulher de Deus aí, né? A pessoa muitas vezes vai de igreja em igreja atrás de um homem ungido, de uma mulher ungida, para impor a mão sobre alguém, né? E declarar a cura. E você vai crendo naquela unção ali daquela pessoa. A gente não despreza, né? Isso. Imagina. Ele não é que ele desprezasse, mas ele se fez humilde sendo um homem tão importante. Isso aí, com certeza, mudou a forma de Jesus ver esse centurião. Que ele poderia ser, né, presunçoso, prepotente. Eu não sou qualquer um, né? Eu sou um centurião, eu sou um militar. Eu comando não sei quantos soldados. E não, ele falou que ele não era digno, imagina só. Ele era um homem bom, os judeus se agradavam dele, ele era um homem de certa forma religioso, que não quer dizer
que ele era um homem cristão, né? Jesus era uma novidade ali em Cafarnaum. E, no entanto, ele demonstrou essa fé de imediato, sem precisar muito tempo, né? Jesus gastava muito tempo para pregar, para fazer que o Espírito Santo de Deus convencesse aquela pessoa do pecado, enchesse aquela pessoa de fé. Não, esse homem foi automática a fé dele. Impressionante. É interessante a fé desse estrangeiro, porque é um estrangeiro, era um pagão. Jesus não veio para esse povo, né? Jesus veio para o povo de Israel. E você vê, no entanto, né? Esses pagãos, as pessoas acolhiam e reconheciam a autoridade. Então, era um homem que reconhecia a autoridade de Jesus, tá? Não era o povo de Deus. Então, ele fala aqui, ó, porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E ele até deixa bem claro, eu digo um vai e ele vai, o outro vem e ele vem, ordena ao meu servo, faz isso e ele faz. Então ele estava mostrando para Jesus que ele também era um homem de peso, mas não chegava aos pés de Jesus. Ele era um homem de autoridade, mas ele reconhecia que a autoridade não era a mesma, que a autoridade que Jesus tinha era no céu, era muito além. Então, mesmo sendo um homem estrangeiro, ele reconheceu isso. Olha o que Jesus fala aqui. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Então Jesus se surpreende e deixa bem claro para as pessoas que o seguiam. Nem em Israel ele encontrou alguém com tamanha fé. Aí ele fala assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ele estava falando dos estrangeiros, falou: olha só, muitos estrangeiros, né, que não conhecem a palavra, têm uma fé sobrenatural. Imagina a hora que conhecer a palavra, imagina o que essa pessoa pode surpreender a Deus. Então é isso que ele está falando aqui, ó. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Geralmente o Oriente, né, onde veio, tinha muitos feiticeiros, né, muitos magos, muitas pessoas que tinham outros deuses, tinha muita idolatria, e por isso que ele deixava bem claro: tomarão lugares na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então, ele fala, vai sentar na mesa com o povo de Deus, com o povo, né? Abraão, olha só, um homem de fé, Isaque, Jacó, eles vão se sentar no reino de Deus. Então, tem que ter muito cuidado. Muitas vezes a gente se diz pessoas fervorosas, né? Pessoas que conhecemos Bíblia, mas não temos atitude de fé. Então, não adianta a palavra solta, né? Não adianta, ela não vai obter milagre. Se você não tiver atitude de fé, não vai alcançar nada diante de Deus. Porque a fé sem obra está morta. Então você vê, esse homem aqui demonstrou uma fé tremenda. Porque ele simplesmente falou: não, dá uma ordem aí, dá aí mesmo. Ele vai ficar curado, não precisa só ir lá não. Olha a surpresa que Jesus fica. Tipo, gente, ele crê tanto que é só eu falar. Imagina. Aí ele fala aqui, ó: entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então ele está falando hoje dos filhos de Abraão, da descendência de Abraão. Muitas vezes é uma descendência de Abraão, mas não adianta. Tanto que João Batista, né, nós lemos, já fizemos essa leitura, essa pregação, e João Batista fala, né, que Deus pode fazer suscitar, né? Pegar uma pedra e fazer descendente de Abraão. Então, tipo assim, Deus pode fazer o que ele quiser. Não adianta bater no peito que eu sou de um berço evangélico, que eu sou filho de uma pastora, de um pastor, né? Que eu fui criada dentro da igreja. Se você não tem atitude de fé, isso não vai te valer nada. Isso é só um título. Então, são títulos. A gente não vai entrar no reino do céu por ter um título. Se você não tiver
realmente uma obra de fé, né? Você vai e ter uma atitude, você realmente glorificar o nome de Deus, mostrar para as pessoas que você é um homem, uma mulher de Deus, um homem, uma mulher que tem fé, que tem atitude de fé. Então Deus deixa bem claro que herdeiros do reino serão lançados para fora, quer dizer, não vão entrar no reino de Deus. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Olha só, isso é fé, né? Então é isso que eu quero entrar nesse detalhe aqui, que Deus ele permite que você tem livre-arbítrio para você pegar a sua fé e colocar no que você quiser, tá? Mas Deus deixa bem claro que ele não dá glória a outros deuses, como eu li em Jeremias 10, que vocês viram, né? Vai ser destruído esses deuses. Então não adianta você botar fé em outras coisas que não sejam no Senhor Jesus, que não sejam na palavra dele, né? Ele fala: eu sou o verbo, eu sou a palavra que se fez carne. Então é nessa palavra que vocês têm que crer, né? Então não adianta a fé em si mesmo, igual, né? Muitos livros de autoajuda, né? Ensina a vocês terem. Não adianta. Tem que ter fé em Jesus se quer realmente agradar a Deus. Então, Deus, ele sonda nosso coração. Não adianta você dizer que tem fé, né, de boca para fora, tá? Se você não demonstrar essa fé, se as pessoas não verem em sua vida a obra de fé, você não vai glorificar o nome do Senhor. Você não vai dar esse testemunho, né? Um testemunho de que Deus está na sua vida. Você não vai dar bons frutos. Então nós precisamos mostrar para as pessoas que nós temos fé no Senhor Jesus, tá? Então não adianta. As pessoas precisam ver as coisas acontecerem na sua vida. Imagina um crente derrotado o tempo todo, reclamando o tempo todo, né? Então isso entristece o Espírito Santo de Deus, porque você não glorifica o nome dele. Então, lá em Mateus 7, versículo 17, diz, né, que a árvore boa dá frutos bons e a árvore má dá frutos maus. Então, se você não estiver dando frutos bons, as pessoas não vão ver e não vão glorificar o Senhor através da sua vida. Mas para isso, precisamos alimentar a fé, como Deus fala, né? Eu já até comentei, vem por ouvir a palavra de Deus, né? Mas ela é crescente. Você não pode parar. Você tem que caminhar para esse crescimento, né? Paulo falava, ele semeava a palavra. Jesus, você aguava a palavra. E Jesus dá o crescimento da palavra. Quando fala de Jesus dar o crescimento, é somente se você continuar alimentando a sua alma, o seu espírito com palavra. Se você continuar crescendo em espírito, né? Não adianta você paralisar. Eu já conheço a Bíblia, eu já li esse versículo não sei quantas vezes. Não, você tem que crer que toda vez que você lê aquele versículo, a palavra vai se renovar, né? Que não é uma palavra obsoleta, não é um livro de autoajuda, não. Apesar que é um livro de autoajuda, né, de certa forma. Mas é uma palavra viva, é o próprio Jesus que se fez carne, né? Ele é o verbo, ele é a palavra. Então a gente tem que alimentar, nós temos que aguar para que Jesus venha fazer crescer a sua fé. Aí por isso que Jesus fala, é de fé em fé, né? Então é de fé em fé, é de obra em obra, de fé em fé. Não é uma coisa paralisada, não é uma coisa que você já se acomodou. Então Deus se entristece com a pessoa que ela fica aguardando as promessas do Senhor, mas sem nenhuma atitude, né? Só na espera. Você vê, Hebreus fala assim, né? Hebreus capítulo 11, tá? Versículo 6. É bem falado esse versículo. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa, olha só, crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então você precisa crer. Tem que ter certeza absoluta que ele vai te recompensar, que você vai
sentir essa alegria de estar na casa do Senhor, de estar lendo uma palavra. Não tem coisa melhor do que você sentir a presença de Deus, igual no princípio aqui da pregação, né? Na hora que eu iniciei aqui a leitura, que eu fui abrir, fui orar, olha só, Deus deu Jeremias 10, versículo 10 e 11. Eu abri, né, e saiu essa palavra, eu falei, gente, é mesmo, Deus vai destruir todos esses deuses. Deuses, muitas vezes, não é só uma imagem, tá? Não, muitas vezes é o dinheiro, muitas vezes é um plano de saúde que você idolatra. Você acha que se você não tiver aquele plano de saúde, você vai ser uma pessoa que não vai chegar numa velhice, não vai ter uma ajuda, não tem condições de um médico, você vai não ter fé. Você vai sempre botar fé em um plano de saúde, né, num médico, numa vitamina que você compra. Você nunca vai botar fé só no Senhor. Então, muitas vezes, Deus não permite a pessoa nem ter condições de pagar um plano de saúde para movimentar a fé daquela pessoa. Então, Deus é tão maravilhoso que Ele pode te surpreender, mas antes Ele quer ser surpreendido por você, igual fez o centurião de Cafarnaum. Igual ele fez, né? O centurião romano. Então ele quer ser surpreendido primeiro. Você dá um passo para Jesus, Jesus dá 1000 passos para você. Não adianta você quer. Como que Jesus vai fazer crescer essa semente se você não alimenta, se você não água, se você não desenvolve a sua fé, se você não demonstra nenhuma fé para Jesus? Tá? Igual o centurião aqui. O centurião, a primeira coisa que ele fez, não, eu não sou digno de você entrar na minha casa. Você vê, ele era um homem bom, as pessoas elogiavam. Lá em Lucas capítulo 7, você vai ver o mesmo fato do centurião. Ele era um homem bom, acho que no versículo 7, né, ele falava aqui, ó, pois trata nosso povo com elevada consideração, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Olha o que o povo falava para convencer Jesus. Tipo assim, ele é importante, ele é uma pessoa muito boa. As pessoas pediam para que Jesus o ouvisse. Eu vou ler até o 4, vou ler o 4 e 5 aqui, ó. Fala assim, ó. Então, aproximando-se de Jesus, ó, apelaram-lhe com muita súplica. Este é um homem que merece que lhe conceda esse favor. Olha só. Os judeus pedindo em favor do centurião. Pois trata o nosso povo com elevada consideração, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Olha só. Mas aí o que acontece? Ele surpreendeu Jesus. Não adianta, os judeus estavam tropeçando na palavra. Tipo assim, olha, ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa... Deus não está preocupado com o que você faz. Se você é uma pessoa boa, né? Porque a bondade para Jesus é muito diferente das pessoas que entendem como bondade. Não adianta, você pode dar o seu dinheiro todo para o reino de Deus. Mas se você não tiver amor, se você não fizer isso por amor, nada vai valer o seu dinheiro. Então, as pessoas tentavam convencer Jesus dessa forma, mas só que o centurião convenceu com atitude de fé. Tipo assim, eu não sou digno de entrar na minha casa. O que ele quis dizer? Eu posso, você vê, ele podia se achar digno, porque ele era um homem elogiadíssimo aqui pelos judeus, pelas pessoas da cidade. E, no entanto, ele não se sentia assim. Porque ele sabia que a autoridade que Jesus tinha não era a mesma autoridade terrena dele. A autoridade de Jesus era no céu. Então, é isso que você tem que entender, que Jesus... tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Se você crê fielmente que Jesus pode mudar a sua vida, você profetizar coisas boas na sua vida, você usar a palavra, né, essa palavra de uma forma que faça com que você receba de Deus essas bênçãos, porque Deus vai querer ver fé até na palavra que você pronuncia. Agora, se você fala sempre que você é um derrotado, que você não vai conseguir, que para você não tem jeito, como que Deus vai operar na sua vida? Tá? Deus quer isso. Fé, a hora que você falar, você crê. Então, Deus deixa bem claro que, né, a fé vem por ouvir. Então, o que você está ouvindo? O que você está colocando para dentro do seu coração? Porque Deus fala que, dependendo do seu coração, o que tem no seu coração vai sair pela boca. Aí, se você estiver ouvindo besteirada, besterol, entrando em grupos, né, que em vez de estimular a tua fé, vem te colocar para baixo. Então, tem que saber o que você está se alimentando para você confessar que Jesus é o seu Redentor, que Jesus vive,
né? Então Jesus quer isso, ele não quer a sua fé contrária, a fé em si mesmo também Deus não se agrada. O centurião em nenhum momento ele mostrou a fé nele. As pessoas sim, as pessoas aqui que pediam a Jesus esse favor, demonstrou a fé em quem? No centurião. Tipo, ele é bom, ele faz obra, ele nos ajuda, ele não sei o quê. Não. O próprio centurião falou, não, eu não sou digno, não. Eles estão falando, mas eu não estou apoiando o que eles estão falando. Então é isso que Deus quer, essa humildade, tá? Da sua... É a hora que você falar com o Senhor, você ser humilde, que você não é ninguém, que você não sabe nada. Você vê, eu sento aqui para ler esse capítulo, não sei nada. Eu não preparo nada. Os rascunhos, quando eu falo de rascunho aqui, é versículo bíblico, que nem isso eu guardo na minha cabeça. Pela misericórdia. Muitas vezes vem alguma coisa, mas eu tenho que ler para poder falar do versículo bíblico para vocês. Então, gente, é esse tipo de humildade que Deus quer. Você confiar que o Senhor vai te usar, independente se você é capaz, se você não é capaz, se você é estudada, se você não é estudada. Deus não está preocupado com isso. Você vê, Pedro, lá em deixa eu ver, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Pedro, ele afirma que, né, a fé é mais preciosa do que o ouro. Olha quanto que um ouro não é precioso. Olha a cota do ouro. A fé é muito mais preciosa do que o ouro. Ó, a fé envolve confiança na lealdade daquela pessoa, né? No saber, na veracidade daquela pessoa. Você confia, você sabe que ele é fiel. Não é essa palavra solta que as pessoas usam no carro, não. Jesus é fiel. Jesus não é fiel para os infiéis. É isso que eu estou falando. Jesus é fiel à palavra dele. Agora, claro, se você andar na palavra dele com fé, com obra, com certeza Deus vai ser fiel àquilo que ele te prometeu. Como que vai se cumprir a promessa de Deus na sua vida? Como você espera Deus ser fiel? Uma pessoa que ela está totalmente errada, está fora da presença de Deus. Então é isso que Deus está falando, ele é fiel, ele é leal, né? Agora depende agora de você. Realmente a sua fé é muito preciosa, muito mais do que o ouro. Mas vai depender de você. Até a sua salvação. Lá em Efésios capítulo 2, do 8 em diante, do 8 ao 9, fala assim, ó. Pois vocês são salvos pela graça, por meio de quê? Da fé, tá? E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então a obra aqui é de forma diferente, tá? Que as pessoas falam assim, viu aí, ó, tá falando que eu não preciso de obra. Não, a fé sem obra tá morta. Mas a obra sem fé também não vale de nada. Então não adianta você fazer grandes obras, igual eu citei aqui em Lucas 7, deixa eu ver, 5, né? Lucas 7, 5, falando do centurião, que ele construiu um templo, né? Uma sinagoga para o povo judeu lá, para ajudar. Que adianta? Nada adianta aquela obra. Se ele não tivesse fé, ele poderia ser uma pessoa muito boa, como demonstra aqui no capítulo, no versículo 5, né, de Lucas 7. Não adianta. Ele deixa bem claro que ele entende que aquilo ali não era nada diante de Deus, da autoridade de Deus, que ele não era ninguém. Então, pare de se vangloriar nas suas obras, no que você dá para a igreja, ou no que você faz pelo próximo. Isso é obrigação sua, porque é o segundo mandamento da Bíblia. Se você não tiver tiver amor pelo próximo, você não vai ser salvo. Olha só. Então quer dizer o quê? Que você pode ter muita fé, mas se você não amar o próximo, não vai adiantar nada também. Então é um complemento. Mas quando ele fala assim, eu vou ler de novo que é importante vocês guardarem. Não adianta eu ficar lendo um monte de versículo aqui, que eu anotei até aqui. Não adianta, se a gente não refletir em cima de cada versículo. Então vamos de novo, ó. Pois vocês são salvos pela graça, né? E não você não é salvo porque você merece. Não. Pela graça do Senhor. Ele teve misericórdia, né? Mas por meio da fé, você tem que ter fé que Cristo morreu e ressuscitou, entendeu? Entregou a vida por você.
E isso não vem de vocês. Até isso não vem de vocês, olha só, hein? Você tem que ler, você tem que orar, você tem que pedir. Ela fala, ó, é dom de Deus. Olha só. Agora, vai de cada uma dessas pessoas querer fazer com que essa fé cresça. Né? Deus entregou para você uma sementinha de mostarda, mas como é que você está aguando? Como é que você está desenvolvendo essa semente? Ou você simplesmente, entendeu? Aonde você está botando a sua fé? Então ele está falando, não é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache. Né? Vamos entender que você é um centurião aqui. Imagina tantas obras boas que esse homem devia estar fazendo para aquelas pessoas, tá tudo, né, elogiando ele. E mesmo assim ele não se achou em momento nenhum. Então tem que ter cuidado, tá? Eu li Efésios 2, 8 ou 9, né? Então eu vou ler Hebreus capítulo 11, 1, que é muito importante vocês lerem todo esse capítulo, tá? Que são os heróis da fé. Aí vocês vão ler, vão ter mais entendimento. Mas eu vou ler só o 1 aqui, ó. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Então, quando você tem fé, você espera, você tem certeza que ela vai vir até você, né? Então, ele deixa bem claro aqui, ó, certeza daquilo que esperamos. Você tem certeza que vai chegar para você, independente da circunstância da sua vida. Então, é a prova das coisas que não vemos, tá? Então, fala, sem fé, vou ler agora Hebreus 11, 6. Falei que não ia ler, mas vou ler o 6 também, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você tem essa certeza que a hora que você está buscando, não importa nada, só importa que você está de coração aberto, você realmente está buscando, você está vivendo a palavra e que ele vai te recompensar porque você está buscando. Então você tem que ter fé. Ah, mas as coisas estão tudo de cabeça para baixo. Missionário, não interessa. Interessa a partir da hora que você tem certeza que você está buscando. É isso que importa. Que você está fazendo as coisas, o que Deus quer de você, você está entregando, você está renunciando, você está tendo obra de fé, né? Está tendo atitude de fé. Então, vamos ler Tito capítulo 1, 2. Fala assim, ó, fé é conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Então é o quê? Fé é o quê? Conhecimento, né? Esperança, né? Na vida eterna. Você conheceu o que Deus fala para você, Deus coloca a fé no seu coração que você é eterno, que você vai ter uma vida com Cristo Jesus, que ninguém vai te parar, né? Você vai se fundamentar nessa verdade, você vai ter fé, você não vai ter medo da morte, você não vai ter medo do futuro, você não vai ter medo da doença, nada vai te parar, nada vai te preocupar. Por quê? Porque é isso que eu tô falando, fé é isso. É você ter esse conhecimento. A partir da hora que você tem essa certeza, ninguém pode falar contrário a isso. Eu acho interessante também Efésios capítulo 6, versículo 16, que é muito importante, porque a fé vem por ouvir, né? Eu acabei de falar, e é uma situação que vai depender muito do que você pensa, do que você alimenta na sua mente, né? Que fala assim, ó, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, quando você conhece a palavra, o diabo ele vem fazer proposta na sua mente, ele vai falar em primeira pessoa, né? Ah, eu não presto, eu não vou conseguir, eu sou um derrotado, eu. Ele tá sempre se dirigindo a você em primeira pessoa. Porque ele quer fazer com que você entenda que é você que tá pensando e que não tem mais jeito para você. Se você mesmo pensa isso de você, quem vai pensar o contrário? Só que esse pensamento ele não é seu, ele é do diabo e ele é astuto. Então vocês têm que se incomodarem com esses pensamentos de derrota. Tem que se incomodar e tem que repreender e não pode aceitar. Porque quando ele fala aqui em Efésios 6,16, que fala, usem o escudo da fé, olha só, a fé que você tem na palavra é seu escudo, tá? Com o qual vocês poderão o quê? Destruir
né, as setas, quer dizer, os pensamentos, os dardos inflamados do diabo. Então ele vem falar na sua mente. Você fala, peraí, mas não é isso que a palavra de Deus fala. Ele não fala isso. Então, peraí, eu vou repreender dentro da palavra. E você pega essa palavra e volta pro diabo. É só um pensamento, tá? Não tô falando que você vai ouvir vozes, não. Claro que tem pessoas até que ouvem. Mas tô falando de um pensamento em primeira pessoa. E você fala, não, eu não vou pensar isso de mim, porque não sou eu, é o diabo que está querendo que eu pense. Você vai pegar essa palavra e vai jogar pro diabo. Isso aconteceu lá em Mateus 4, quando Jesus foi tentado, né, no deserto. Então houve um duelo de palavra. Se Jesus não conhecesse Bíblia, ele não tinha como duelar com Satanás. Então acontece o quê? O diabo faz uma proposta para Jesus, né, subliminarmente, e Jesus fala, peraí, não, o diabo mandou eu me jogar daqui, que nem meus pés serão feridos numa pedra, lá em Salmo 91, versículo 12, né, Satanás chega, faz essa proposta para Jesus, o que Jesus fala? Peraí, não, mas tem essa palavra sim, mas isso é achismo, se eu fizer isso, eu tô tentando a Deus, se eu for mostrar para o diabo que os anjos podem realmente me guardar. Eu estou tentando a Deus que não há necessidade para fazer isso com a minha vida. Aí o que acontece? Satanás, ou melhor, Jesus chega para Satanás e fala, não tentarás, as escrituras falam, não tentarás o Senhor vosso Deus. Aquilo quebra o diabo. Quer dizer, o diabo ele ficou sem como jogar aqueles dardos, aquelas setas. Então, quando você tem essa informação, quando você tem esse conhecimento e você confia na lealdade de Jesus, né? Acabou. O diabo ele perde essa guerra. Aí você vai ser liberto desses pensamentos, dessa dor, dessa tristeza, desse medo que você tem. Ah, mas que minha mãe disse que minha avó morreu com câncer, que minha bisavó morreu com câncer, eu vou morrer. Você passa a vida toda alimentando um medo dentro do seu coração. Você tem que chegar e falar pro diabo, Jesus já levou as minhas feridas, já levou as minhas dores na cruz do Calvário, já me libertou dessa maldição. Eu te repreendo no poder que tem o sangue de Jesus. Eu não aceito essa hereditariedade, essa enfermidade na minha família. Você tem que destruir esse medo com a palavra, porque é o diabo que está colocando isso na tua mente. Então é muito importante você crer. Agora, é fácil para mim eu estar aqui falando isso. Obviamente, eu tenho que também agir pela fé. Para eu passar essa fé para você, eu tenho que ter essa fé. Então, muitos pregadores não alcançam o máximo de ovelhas possíveis. Por que eles não alcançam? Porque eles mesmos não creem naquilo que eles estão pregando, né? O que é pregar? É bater, é martelar, é insistir. Então, eu estou pregando para vocês uma coisa que eu faço, que eu creio. Então eu não vou conseguir passar essa verdade para vocês, porque a palavra é viva, ela corta, ela divide alma e espírito. Mas como que ela faz isso? Quando é um homem ou uma mulher de Deus, ungido por Deus, que prega esse evangelho, que vive esse evangelho. Não é qualquer pessoa que pode pegar e sair falando, não. Sair falando para você de fé, se ela não vive essa fé. Por isso que muitas vezes a igreja tem um bocado de membro dormindo no banco da igreja. Por isso que tem igreja que não desenvolve. Por que as ovelhas estão morrendo? Porque o pregador não está vivendo o que ele está pregando. E você acha? Não tem como. A palavra ela sai, mas ela sai vazia. Ela não tem esse poder para transformar vidas. Entendeu? A não ser que aquela pessoa esteja cheia do Espírito Santo de Deus, mas aí ela não precisa. Ela vai ouvir, ela vai glorificar a Deus, mesmo através de um pregador morto, mas e aquelas pessoas que já estão mortas? Um morto pregando para o outro morto. Como é que vai funcionar? Não vai funcionar. Então é isso que eu quero fazer vocês entenderem, que a palavra ela tem que sair da boca de uma pessoa que realmente crê no Senhor, que renuncia pelo Senhor. Essa palavra tem que fazer total diferença na vida da pessoa que está pregando. Eu estou falando com certeza absoluta de que vocês vão ser transformados a partir da hora que vocês tiverem a atitude de fé. A fé é isso, é atitude. Tá? Não é viver num sentimento, no blá blá blá, eu tenho fé. Não, Deus vai sondar o seu coração se você realmente tem fé.
Você vai botar para fora a sua fé, você vai renunciar por Jesus, você vai deixar o que não presta por Jesus, né? Então é essa situação que eu quero passar, é isso que eu quero fazer vocês entenderem, que não precisa de palavras difíceis, não precisa de teologia, não precisa de conhecer as escrituras de capa a capa, não. Que até o diabo conhece Bíblia de capa a capa. Né? A palavra fala que ele crê e estremece, ele conhece. E que adianta a palavra para ele? Ele nunca vai se converter, ele nunca vai ser salvo, ele vai ser destruído. Então a palavra não tem base, não tem fundamento. Se ela não for recebida num coração, cuidado, você tem que preparar a terra para receber a palavra, que é a semente da salvação, né? Que é a semente da fé. Você tem que preparar, você tem que aguar, você tem que orar antes, falar com o Senhor, Senhor, eu quero ouvir essa pregação, mas fala no meu coração, faz eu entender o que essa mulher está falando. Eu não quero ficar ouvindo essa palavra jogada ao vento, não. Eu quero que ela entre e haja transformação na minha vida. Você vê, eu estou aqui 35 minutos falando. Olhando para quê? Para um celular e falando com quem? Com uma pessoa que eu nunca vi mais gorda. Se isso não é fé, é o quê? Né? Dentro de um quarto, fechado, sozinho, olhando para um celular, para um gravador de celular. E falando. Para quem? Mas eu sei que a pessoa certa vai ouvir essa pregação. E vai pensar no que eu estou falando. E vai preparar o coração para receber a pregação. E vai orar mais, e vai falar mais com Deus, vai refletir nos versículos que eu falei aqui. Tem muitos versículos aqui, mas muitas vezes eu prefiro falar mais com vocês do que ficar lendo versículo solto. Eu quero que vocês prestem atenção quando eu ler um versículo, que vocês reflitam e meditam nesse versículo. Não adianta eu falar 20 mil versículos aqui de fé se nenhum entrou no coração de vocês, entendeu? Por isso que muitas vezes eu repito 3, 4 versículos. Porque eu achei esse versículo aqui muito forte, Efésios 6,16. Que vocês podem cancelar esse pensamento de maldição na mente de vocês a partir da hora que você conhecer a palavra e fazer essa palavra viva se tornar realidade na vida de vocês. Né? Confessarem, falar para o diabo ouvir. Eu não aceito essa palavra de derrota na minha vida. Porque Jesus fala outra coisa aqui. Duelar com o diabo através da palavra. Eu duvido que o diabo vai continuar insistindo e falando na mente, colocando medo, terror. Mas não vai mesmo. Até um remédio que vocês tomam, vocês têm que repreender. Pega aquele remédio e repreende, não aceita aquela enfermidade. Você pode fazer o tratamento que o médico mandou, mas não aceita, vai repreender o remédio. Entendeu? Então, eu vou ler mais um versículo aqui, vamos lá. Aí fala aqui, deixa eu ver, ó. Tiago 1:3 fala assim, ó. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Aí tem mais coisa falando aqui que é super legal, mas eu não tô lendo o versículo, não tô lendo os outros versículos. Então, perseverança é tudo que uma pessoa precisa, né? Que é força para continuar lutando contra aquela enfermidade, lutando contra aquele medo. Então, a prova, olha só, você vai produzir a fé. Olha, pois vocês sabem que a prova da sua fé, olha só, você vai ser provado para que você tenha atitude de fé e com a atitude de fé você vai perseverar naquela batalha espiritual. Então é necessário ter muitas vezes a aprovação, coisas que muitas pessoas falam, não, que Deus não prova ninguém, que não sei o quê, que Deus não, Deus não tenta ninguém, Deus não castiga, Deus disciplina, Deus orienta, né? Mas existe provações que é para o bem de vocês, para vocês crescerem e perseverarem até o fim. Tá? E aí entra aquela palavra de fé em fé, de glória em glória, né? Quer dizer que você vai alcançar a bênção, mas pensa que acabou? Não, vem outra batalha de forma diferenciada, vem de diversas formas, mas você tá sempre numa prova para que você consiga vencer aquela prova, tá? E você continue perseverando naquela fé até o dia da sua morte, tá? Então, vamos ler Gálatas 2:20, que fala assim, ó. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo falando, né? A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Então ele fala que foi crucificado, olha só. Ele está morto na carne. Tanto que ele fala, não sou eu quem vive. Olha só. Tipo assim, eu morri, literalmente. Vamos entender, né, na cabeça dele. Eu morri porque ele não tem mais reações, a carne não comanda ele mais. Tudo que era ruim, que a carne exigia para ele dava. Agora não, que Jesus vive nele, aquela carne, ela morreu. Ela não tem desejos, ela não pede mais nada. Quer dizer, é igual eu te falei, Jesus tem que estar vivendo realmente em você para você crucificar a carne, né? Aí ele fala, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então ele vive por fé, é muita fé para você crer e renunciar, entrar pela porta estreita, né? Viver só no espírito, né? Claro, a gente tá sempre tendo uma guerra, chicoteando a carne para fazer a vontade do espírito, é uma guerra sempre, mas ele consegue vencer, então por isso que ele fala, se ele vence, se ele persevera, que ele conseguiu vencer a velha criatura, tá? Mas você vai ter luta, vai ter prova, tá bom? Aí deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que vai ser interessante. Tudo aqui que eu anotei é interessante, mas coisas que vai sobressair mais para vocês guardarem no coração. Então, tem muita coisa aqui, mas eu não vou ter tempo de ler, né? Como eu falei. Agora, pensa nisso, que realmente, hoje a gente ouve muito falar, né? Na força do acreditar, né, nos livros de autoajuda, né, nas pessoas que escrevem, esses autores que escrevem muito livro para ensinar que tudo é possível aquele que crê. Mas essa palavra, você vê, essa palavra está lá em Marcos 9:23, tudo é possível aquele que crê. E você pega qualquer autor aí, qualquer livro de autoajuda aí, você vai ler muito esse negócio, tudo é possível. Então eles creem muito, mas da forma errada, ensina você a ter fé em você mesmo, na sua força. Não adianta. Aí você vai se sentir derrotado, porque você não vai conseguir perseverar nisso, entendeu? Pode servir para algumas ocasiões, algumas situações, mas não para a vida toda, para toda a sua batalha espiritual. Sempre você vai ter batalha no mundo. Porque, você vê, o diabo, né, é o príncipe desse mundo. Ele é que está agindo nesse mundo. Lá em João capítulo 12, versículo 31, João 14, versículo 30, né, fala que Jesus ele se refere ao diabo como príncipe desse mundo. Então, olha só, como que você não vai ter luta? João 16:11 também fala, assim sabemos que este mundo está corrompido pelo pecado e Satanás tem muita vontade de destruir, de acabar com qualquer um, principalmente aqueles que estão tentando perseverar pela fé. Então o diabo veio para isso, para matar, roubar e destruir, igual lá em João 10:10. Só que o final do versículo é muito mais importante. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Fica nesse final do versículo. Não deixe enraizar esse versículo em vocês, não. Esse princípio do versículo, não. Ele veio, mas ele não consegue se você tiver fé, se você estiver vivendo a palavra de Deus, né? Então, essa influência ele tem na terra, né? Principalmente nas pessoas que não entregaram suas vidas a Jesus, com certeza, né? Então, por esse motivo, a gente tem que estar em constante batalha, tem que estar orando, buscando a Deus, né? Pois o mundo é de Satanás, é ele que está atuando, tá? Mas ele vai fazer tudo que está no alcance dele. Para o quê? Para desmotivar, para afastar você de Deus. Ele vai usar pessoas de dentro da igreja para te enfraquecer, tirar a sua fé, tá? Então, meu filho, é isso que eu estou te falando. Creia, lute contra esse demônio. Porque lá em Efésios 6:13 deixa bem claro, né? Que ele veio para destruir. Mas Jesus, não. Jesus, ele veio fazer você perseverar. Então ele está trazendo aqui a palavra que faz com que você se sinta vivo. Você não está sozinho. O próprio Deus fala que você não está sozinho. Então viva em espírito, tá? Deixa Jesus viver em você para que você consiga vencer. Tá? Pensa em Davi, pensa em Daniel, Paulo, Timóteo.
né? Vai ler, aprenda com ele, no exemplo que ele deixou, né? Ele nunca desistiu, ele perseverou até o fim, em momentos dificílimos da vida, tá? Leia Romanos 8 também, do 28 ao 29, né? Sempre que você estiver sofrendo, querendo desistir, sentindo o peso da derrota, leia 1, 2, 3 mil vezes, até entender a essência desse versículo, tá? E se concentre, tá? Ou melhor, não se concentre em problemas, em emoções, em palavras negativas, né? Isso é muito importante. Pense em tudo que Jesus já conquistou por vocês. Pense o que ele já conquistou. Ele te entregou a saúde, né? A prosperidade. Ele te entregou tudo nas suas mãos, basta vocês crerem. É fácil. Tenha atitude de fé, não tenha medo. Tá? Não tenha medo. Cancela o medo com a palavra. E não deixa de ler Romanos 8, do 28 ao 29, não. Melhor, 28 e 29. Não, porque esse versículo ele parece dificilzinho no princípio, mas quando você vai lendo 1, 2, 3, aquilo vai te limpando, aquilo vai fazendo você entender que você não tá sozinho. Aí o diabo tá perdido a hora que você entender esse versículo. Ele tá perdido, tá? Enfim, Deus abençoe, gente. Já tem 45 minutos que eu tô falando, tá? Fica com Deus e até semana que vem, tá bom? Deus abençoe. Beijo.